se manda com ela pelo lado direito, DeMarcus Stone. Vamos, the ball and Denver has recovered. Oh my! Vai para um arranha-céu! Into the end zone, touchdown Jacoby Jones. Touchdown! Terceira para 3. Seja bem-vindos, fãs da NFL. Começa agora o Terceira para 3, o programa sobre o melhor campeonato de futebol americano do planeta. Nesse final de semana, algumas equipes não jogaram, então ainda não temos nenhum time com 4 vitórias. Bom, já deu para perceber que o programa de hoje é um pouquinho diferente. A gente tomou um 3 and out do departamento de jornalismo e viemos improvisar uma Hail Mary via Skype com 5 integrantes. Aqui quem fala é Nicolas Quadros, os comentaristas de hoje são Tomé Greneman, Anderson Spessato, Leonardo Lorenzoni e Rodrigo Rocha. Sejam bem-vindos. Salve, raça. Dale. Nosso perfil no Facebook é Jornalismo Esportivo UFSC, mas dá para nos procurar também pelo YouTube, pelo SoundCloud e pelo Mixcloud, tudo igual, .com/Jornalismo Esportivo UFSC. Hoje é terça-feira, dia 30 de setembro de 2014 e o Terceira para 3 começa agora. Como de costume, vamos começar falando do jogo de ontem no Monday Night Football. New England Patriots e Kansas City Chiefs se enfrentaram e a torcida do Kansas lotou o Arrowhead Stadium e quebrou o recorde mundial de barulho em um estádio. O recorde era de 136,6 decibéis feito pela torcida do Seattle Seahawks no ano passado. Ontem, o barulho foi de 142,2 decibéis. Isso com certeza ajudou o time porque o Kansas jogou muito bem tanto no ataque quanto na defesa. Jamal Charles e Alex Smith lideraram o time para 207 jardas terrestres e 248 jardas aéreas. Na defesa foram 2 ints e 2 fumbles recuperados pelo Kansas City Chiefs. Tomé, por que Tom Brady e os Patriots não conseguiram se dar tão bem ontem? Salve, Nicolas e amigos comentaristas, você fã da NFL também escutando Terceira para 3. A equipe do New England não é uma equipe tão forte há algum tempo já. Tom Brady vem fazendo milagre faz um tempinho dentro da equipe da Nova Inglaterra, mas na partida de ontem, como você bem falou, a defesa e todo o barulho deram uma pressão a mais e o Tom Brady estava meio reconhecível, não conseguiu acertar nenhum passe, a cobertura do Kansas City estava em cima o tempo todo, e aí não teve jeito com a pressão da torcida, com todo esse barulho, e jogadores que não são tão bons assim, se você comparar as duas equipes, o time do Kansas City ofensivamente ainda é muito melhor que o New England, só não tem o Brady. Então, quando você tem todos esses fatores externos atuando dentro do campo, já era, né? É engraçado ver que o ataque do Kansas City Chiefs aumentou muito de produção. Nos 2 primeiros jogos eles marcaram apenas 27 pontos, enquanto nesses últimos 2 marcaram 75. Ou seja, uma melhora significativa, ainda mais com a volta do Jamal Charles. Ele com o Davis, que é o running back reserva, e o próprio Kelce, o tight end, estão segurando bastante a produção ofensiva do time do Kansas City Chiefs. E com a volta de Jamal Charles, o Kansas City já é o 4º time com a melhor média de jardas corridas por partida, com 145,2, atrás apenas de Seahawks, Jets e Cowboys. Ontem a gente teve mais uma vez uma partida não tão boa do Tom Brady, mas quem não apareceu tão bem assim foi o tight end, o Rob Gronkowski. Anderson, o Gronkowski ele ainda está numa forma física um pouco abaixo, ou acha que ele não está aparecendo o suficiente nas partidas? Eu confesso que eu estou surpreso com a pouca participação do Gronkowski nesse início de temporada do New England Patriots. Tem aqui as stats dos maiores receivers desse ano. O Julio Edelman recebeu 26 bolas em 4 jogos. E aí o segundo jogador mais ativo no ataque é o running back recebendo bola, é o Shane Vereen. O Rob Gronkowski está só em terceiro com 3 recepções. E ele mesmo já falou isso, que ele esperava estar mais por dentro do ataque do New England. Sim, ele está voltando de lesão e tal, foi uma lesão complicada, mas eu acho que agora, na semana 4, ele já deveria estar recebendo mais bolas. Esse último jogo ele recebeu só 2 recepções, se não me engano 30 e poucas jardas, e o touchdown. Aquele touchdown foi sensacional, né? O touchdown que foi basicamente em cima dele, né? Ele que fez tudo.
tá recebendo pouca bola e eu acho que ele deveria receber mais, deveria participar mais do jogo, que ele pra mim, ele é o melhor receiver do time. Ele é como o Jimmy Graham no centro, tá? Ele é o melhor recebedor do time. Mas justamente por ele ser o melhor recebedor, as defesas dão muito mais atenção para ele. E aí essa falta de outras opções pro Tom Brady evitam que o Gronko consiga fazer algo mais dentro da partida, né? O Patriots tem agora a adição do Brandon LaFell como recebedor, no corpo dos recebedores do Patriots, que se junta principalmente ao Julian Edelman, que é o recebedor número 1, e o Amendola, que não tem aparecido quase nada no ataque dos Patriots, foi muito pouco efetivo na temporada passada. Exatamente, quem tá carregando o time é basicamente o Julian Edelman. Ele tem 26 recepções e o segundo, que é o Vereen, tem 14, ou seja, é praticamente o dobro, é uma bola em cima dele. E para deixar, pode mandar pra deixar a vitória de Kansas City mais expressiva do que já era, essa foi a pior derrota do New England desde 2005, quando perdeu por 41-17 para o San Diego Chargers. E lembrando que também, além dessa estatística aí do New England ter maior derrota desde esse jogo, também a gente teve a atuação do Cário, que finalmente conseguiu fazer 100%, e uma coisa que eu acho que os amigos comentaristas também vão concordar, foi falado na transmissão da emissora brasileira, que os chutes do Caio, além de terem sido bons, né, precisos e marcados pontos, foram bons chutes, né, em termos de rotação, distância, força. Então acho que o Cairo aos pouquinhos está pegando confiança, né. Não só os field goals, né, a gente estava analisando também o chute de kickoff dele, e ele conseguiu uns touchbacks, um hang time muito bom, deixando a bola no ar pendurado por muito tempo, que ajuda os special teams do Kansas, né? Então, matou mais um leão por dia o Cairo Santos. Bom, falado do Monday Night, agora vamos passar para o nosso clássico giro sobre os jogos, e fazendo um giro um pouco diferente, que como o programa está sendo feito no Skype, pode ser que dê tudo errado, que o programa não saia nada certo, mas vamos tentar fazer o destaque individual, começando com o Rodrigo, que falou agora há pouco da histórica marca do Patriots, que não perdi desde 2005. Rodrigo, qual é o seu destaque da rodada? O meu destaque da rodada vai para Steve Smith, do wide receiver do Baltimore Ravens, que voltou para jogar contra o Carolina Panthers, time que ele jogou por 13 temporadas, e aí marcando 2 touchdowns, e além disso de fazer uma recepção num passe muito ruim do Joe Flacco, um pato muito morto mesmo. A declaração dele após o jogo foi muito interessante, porque ele falou que ele zoou a secundária do Carolina Panthers, falando que foi uma sessão de treinamento, que ele, mesmo com 35 anos, parecia que estava jogando futebol com criancinhas. Olha, ousado. Pegou pesado o Steve Smith, que foi liberado do Carolina Panthers, né? Ele era o wide receiver de lá. E o Ron Rivera, o técnico do Panthers, disse que o Steve Smith não era rápido o suficiente. E uma vitória dessa não só é importante para o próprio jogador, mas a equipe do Ravens, desde o ano passado, o time que era o atual campeão do Super Bowl, foi muito mal, foi péssimo, para não dizer. Teve derrotas impressionantes, e ver a equipe, ainda mais, né, temos que levar em conta que o Carolina também não tá isso tudo. Mas ver o time do Ravens ganhando e ganhando bem é importante pro moral, e especialmente pro quarterback, o Flacco, que não tinha dado bons passes, não estava jogando tão bem assim nessa temporada também, né? Ele fez a temporada boa desde quando foi campeão do Super Bowl. E o que está acontecendo com a defesa do Panthers, né? Nos dois primeiros jogos da temporada, a defesa parecia estar encaixada, forçando turnovers, conseguindo chegar, pressionar o quarterback e dando poucos pontos para os adversários. E nesses últimos 2 jogos contra Steelers e Ravens, foi totalmente ao contrário. Nos 2 jogos só conseguiu 1 sack contra o Big Ben, contra os Steelers, e cedeu 37 pontos contra os Steelers e 38 contra o Ravens. Então uma queda gigantesca, brusca de qualidade da defesa. A defesa que perdeu o Greg Hardy, mas ainda tem o Kuechly, né? O Kuechly nesse último jogo teve 14 tackles na partida, só que ele sozinho também não vai fazer tudo, né? Será que esse é o efeito? É o líder da liga em tackles. Né? Será que o efeito da suspensão do Greg Hardy afetou os outros jogadores? Talvez? É possível.
A linha do Panthers que cedeu 2 touchdowns terrestres, um do Forsett e outro do Taliaferro. Cada um conseguiu mais de 50 jardas. O Joe Flacco também teve mais de 320 jardas aéreas, claro, e 3 touchdowns. Então a linha defensiva do Panthers não tem feito um trabalho tão bom assim. Lembrando que na rodada anterior o Big Ben já tinha conseguido uma vitória lá em Carolina, né? Em Charlotte. Bom, falamos de Ravens e Panthers, 38-10 pro Ravens. Agora, Leonardo, qual é o seu destaque? Bom, Nicolas, o meu destaque vai para o primeiro jogo, ou melhor, o jogo da primeira transmissão do domingo. Green Bay Packers e Chicago Bears havia sido meu destaque no último programa como o destaque da próxima semana, então agora eu puxo para o que eu tinha falado. Foi um grande jogo, um grande clássico, mas com uma certa facilidade para o Green Bay vencer a partida, principalmente pelos turnovers cedidos pelo Chicago Bears. Jay Cutler não jogou bem, a dupla Alshon Jeffrey e Brandon Marshall até que produziram legal, Martellus Bennett está em boa fase, mas o time do Bears não conseguiu manter um padrão de jogo que passasse pela sólida defesa do Packers. Em contrapartida, Aaron Rodgers está voando, parece que se acertou após aquela derrota contra Seattle e tudo o que havia acontecido nesse começo de temporada. O Packers parece ter se acertado, conseguiu um bom jogo aéreo com o Jordan Nelson, o Randall Cobb. O Ed Lacy parece que está voltando para a elite dos corredores e soube aproveitar muito bem as oportunidades que teve, as posses que tiveram por causa de turnovers. Por isso o Green Bay Packers começa ali a despontar como o meu favorito para NFC Norte. O Detroit Lions, tudo bem, jogou bem, ganhou do Jets fora de casa, numa partida dificílima, que tem todas essas dificuldades, mas o Packers ainda parece estar um passo acima de todos os outros times da NFC Norte, e vencer o Bears fora de casa foi essa prova de que é o meu favorito. A derrota contra o Seahawks já era mais ou menos esperada por tudo, né? Por ser no CenturyLink Field, a torcida do Seahawks apoiava tanto. O que foi uma surpresa para todo mundo foi a derrota muito feia que o Packers tomou contra o Lions na rodada passada, que só conseguiu fazer 7 pontos. O Aaron Rodgers teve 100 e poucas jardas. Então parece que voltou, e que clássico entre Packers e Bears, ainda mais do que os outros, é um clássico à parte. E o Aaron Rodgers se supera, dá pra ver como foi no último jogo da temporada regular passada, e agora ele mitou de novo. Foram vários TD pra todo mundo. Teve TD pro Randall Cobb, Jordan Nelson, Ed Lacy, todo mundo podia fazer TD nesse jogo. Falando em Ed Lacy, o que impressiona é que os números da partida, especialmente do jogo corrido do Green Bay Packers, você vai olhar os números, são 48 jardas pro Ed Lacy e 8 jardas pro Rodgers, e é isso. Ou seja, o jogo corrido não existiu, então a quantidade de passes, a eficiência desse ataque aéreo surpreende. A gente tem que lembrar também que a equipe do Chicago Bears está com uma sequência absurda de lesões, né? Isso também está afetando, não à toa que nessa partida não conseguiu, perdeu seus principais jogadores. Chegou um momento que isso já tinha acontecido na outra rodada, mas você ter uma secundária com jogadores tão novatos, ainda que alguns estejam indo tão bem, mas isso dificulta para qualquer time que almeja ganhar qualquer coisa dentro da NFL, né? O Bears que perdeu o Charles Tillman na outra rodada. O Charles Tillman tá fora da temporada, e o destaque dessa defesa com certeza é o Fuller, que já tem 3 interceptações, se eu não me engano. Acho que é o defensor, o cara com mais interceptações na temporada até agora. Bom, já fizemos o destaque do Rodrigo e o do Léo. Agora, Anderson, qual é o seu destaque da rodada? Bom, meu destaque vai pro Sunday Night Football entre New Orleans Saints e Dallas Cowboys, e principalmente destaque negativo para a defesa dos Saints, que no domingo mostrou tudo que não se deve fazer no jogo. Além de ter uma secundária, parece um queijo suíço de tão furada, que deixa milhares de buracos pro Tony Romo lançar a bola, a linha não chega no quarterback. Se não me engano, o Saints é uma das defesas que menos sacou na temporada. Nesse jogo foi só um sack do Kenny Vaccaro, que é o safety. Então o Saints tem uma linha que não pressiona o quarterback, dá tempo para ele arremessar a bola, e tem uma secundária muito fraca, lenta, que não consegue preencher o campo. E o resultado é isso aí, 38-17, uma lavada, um massacre. O primeiro tempo acabou 31-3, fácil pro Cowboys. E essa defesa não dá boas notícias para o torcedor do Saints.
para essa temporada, porque não vejo muitas esperanças nessa defesa, porque vai mudar a curto prazo. Então a temporada do New Orleans Saints está comprometida. E um jogo que o Jimmy Graham sofre fumble, né, não tem mais o que falar. Tudo deu errado. Mas o que preocupa também no Saints é a produção ofensiva do time fora de casa, porque dá pra ver que em New Orleans o time faz valer o seu mando de casa e vence até com a propriedade essas partidas, mas fora de casa o ataque não rende. Por quê? Exatamente, eu concordo em parte, né? O ataque do Saints dá pra perceber, pelas estatísticas do Drew Brees, que ele tem muito mais... O número de interceptação dele fora de casa aumenta bastante. Mas mesmo assim o ataque do Saints é de mediano pra bom, sabe? Se tivesse uma defesa também mediana pra boa, daria pra fazer um jogo mais difícil e até ganhar vários jogos fora de casa. Muita gente tá falando que o Drew Brees tá jogando... que o Drew Brees arregou nesse jogo, tá jogando muito mal, e eu não vejo muito desse jeito. Eu acho que ele conseguiu completar os passes. Deixa eu pegar a estatística dele aqui. Ele acertou 32 passes de 44, 2 TDs de uma int, 340 jardas. É uma boa estatística. Ótimo. Então eu acho que o principal do Saints é a defesa muito, muito fraca. Se a defesa for mais equilibrada e der mais tempo pro ataque do Saints jogar, ele vai conseguir produzir. Não adianta ter um ataque muito forte e a defesa dar tudo de jarda pro adversário, porque aí o ataque tem que fazer milagre para virar o placar depois. Bom, eu queria falar um pouco agora do outro lado da moeda, porque a gente tá falando muito da fraca defesa do New Orleans Saints, mas a gente tem que exaltar também o forte ataque que está apresentando o Dallas Cowboys, porque essa mania maluca do Jerry Jones, que é o owner e o general manager ao mesmo tempo, de reforçar as suas linhas nos drafts, está surtindo efeito dentro de campo. O Tony Romo foi sacado só uma vez, porque a linha ofensiva do Dallas funcionou muito bem, tanto na proteção do Tony Romo, como e principalmente em abrir espaços para o DeMarco Murray, que está liderando a NFL em jardas corridas e fez uma belíssima partida nesse domingo, conseguindo aproveitar muito bem os espaços que a defesa do Saints deixava. Então, com essa linha mais eficiente, com o Tony Romo tendo mais tempo para lançar e com isso, consequentemente, sendo interceptado menos vezes, as chances do Dallas Cowboys, olha só o que eu estou dizendo, eu não acredito, terminar uma temporada com recorde positivo é muito grande. Eu realmente fiquei impressionado com o Dallas Cowboys ontem e não acho que pode clinchar a divisão porque o Philadelphia Eagles está muito bem, mas gostei do que vi e acho que temos um novo Dallas Cowboys para 2014. É inacreditável pensar que a gente estaria na 4ª rodada falando que a equipe do Dallas, especialmente Tony Romo, estão jogando muito bem. Lembrando ainda que na primeira rodada tomou, né, um sacode do 49ers, foi um jogo... Mais uma vez um jogo muito ruim para a equipe do Cowboys, mas realmente é uma equipe que você assiste o jogo contra o Saints, que ainda assim, mesmo que o Saints não esteja tão bem, é uma equipe que se mostrou sólida, um quarterback que quando bem protegido acertou todos os passes, com DeMarco Murray sendo o líder em tudo, correndo rotas e cortando tackles de forma impressionante, e aí você vai dizer que nesse momento a equipe do Cowboys é uma coisa que não pode ser levada em conta. É difícil você falar isso, tem que levar em conta o Cowboys e o Eagles, ainda mais ontem, depois que teve no domingo, teve problemas com o 49ers, o próprio Nick Foles recebeu algumas pancadas e sentiu, a gente não sabe o que dá para esperar. Se essa equipe do Eagles não tiver 100% também, pode dar um Cowboys aí se perdendo e saindo como campeão da divisão, né? O Tomé, já aproveita que tá falando e dá o teu destaque da rodada. Como eu sou o último, eu vou levar a vantagem de já ter escutado e conversado com os amigos, eu vou ser meio marino, em vez de dar um destaque, vou dar 2 destaques, mas justifico. A vitória do Tampa Bay Buccaneers em cima dos Steelers, 27-24, e bom também destaque. a vitória do Vikings em cima do Falcons, 41-28. Por que eu tô dando esses 2 destaques? Para mostrar que a forma como, principalmente o novo fã da NFL, às vezes o cara tem dificuldade para entender a questão do draft e das trocas e de teto salarial e etc, mas quando você vê resultados assim que, pra gente que já tá acompanhando há um pouquinho mais de tempo, uns mais, outros menos, mas né, é surpreendente você dizer que o Tampa Bay ia virar o jogo com 7 segundos em cima do Steelers em Pittsburgh, né, um jogo que foi sensacional, teve viradas e tudo mais, mas principalmente o último drive do Tampa Bay é um drive que qualquer grande QB, qualquer grande time
poderia ter feito, e é surpreendente, já sendo preconceituoso, mas é surpreendente ver o Tampa Bay com esses jogadores, com esse time fazendo esse drive, e em compensação ao Vikings em cima do Falcons, o Bridgewater, né, o calouro, detonando o time, jogando muito sem Andrew Peterson, a gente já falou isso no programa. Então você ter dois times que você olha na tabela inicialmente, antes da temporada começar, e são times que, contra o Falcons vai perder, contra os Steelers vai perder, e chegar no final de semana, no domingo, e ver vitórias, mostra o quanto a NFL segue sendo equilibrada e a gente pode estar vivenciando uma troca de gerações, ou seja, times que eram muito ruins, ou que a gente nunca deu chance nos últimos 2, 3, 4 anos, começam a se fortalecer e se tornar bons times, enquanto outros muito favoritos, como já citado aí, o Saints e outros, o time está envelhecendo, os caras estão caindo a qualidade e podem entrar nesse ciclo negativo, né? Então é surpreendente ver esses dois resultados. Times como o Bucks, como o Vikings, são equipes muito instáveis, a gente aposta que elas vão perder uma partidas como essas e acabam vencendo com vitórias inexplicáveis, 41 pontos do Vikings, imagina, sem Adrian Peterson, como é que você vai imaginar isso? Assim como o Cowboys também é muito instável, ou seja, ele ganha um jogo do Saints em casa com muita propriedade, 38-17, mas você volta 3 semanas, como tu mesmo falou, na semana 1 tomou um sacode do 49ers, então essa instabilidade que prejudica os times e acaba não levando o time ao Super Bowl, que é o desejo de todo torcedor, né? Falando sobre essa instabilidade, eu só queria traçar um paralelo então entre os dois destaques do Tomé, porque se nessa semana tivemos Tampa Bay surpreendendo, vencendo os Steelers fora de casa, e o Vikings vencendo o Atlanta Falcons, na semana passada, o Falcons, que perdeu pro Vikings, destroçou o Tampa Bay, entendeu? Então, um time que era dado como provável vencedor contra o Vikings, e que, por ter destroçado o Tampa Bay na semana anterior, perde pro Vikings, enquanto o Tampa Bay, que tinha tomado uma lavada, acaba vencendo o forte Steelers, que é um ataque muito forte, e acaba vencendo fora de casa. Então, essa instabilidade que você falou dá pra ser percebida aí. Porque numa perde para um time considerado teoricamente fácil e depois ganha do time difícil. E assim vai indo, sabe? Não tem mais bobo no NFL, né, amigo? Bom, dados os destaques, vamos falar da semana 4, da semana 5, perdão. Que duas equipes vão estar de bye na próxima semana, Miami Dolphins e Oakland Raiders. Curiosamente, as duas equipes que jogaram em Londres nesse final de semana. Propositalmente, né? Propositalmente, a viagem desgastante e tal. O Dolphins e o Raiders descansam. E, bom, eu não vou falar todos os jogos, mas eu vou dar só o jogo de quinta-feira. Vai ser um confronto de divisão. A gente acabou de falar do Minnesota Vikings. Vai até Green Bay enfrentar a poderosa torcida do Packers e a companhia do ataque de Andrew Rodgers, Jordy Nelson, Randall Cobb, Ed Lacy e tudo mais. Na quinta-feira de noite é o jogo do Thursday Night, Vikings e Packers. Alguém quer apostar ou dá pra dizer que o Packers é muito favorito? Depois dessa atuação do Bridgewater e como o Vikings veio para esse jogo contra a Atlanta, o que era para ser uma partida que a gente achava que ia ser uma lavada, por enquanto se mostra um jogo mais equilibrado, mas é difícil não apostar no Packers, né? Rodrigo, tá vivo ainda? Eu estou aqui. Então qual é o seu destaque da semana 5? Semana 5, meu destaque vai para Arizona Cardinals e Denver Broncos. Bom, o Cardinals, que começou muito bem essa temporada, ficou agora na semana 4 de bye week, e vai até Denver enfrentar o Denver Broncos. Eu acho que se o jogo contra o 49ers, jogando aí com quarterback reserva, já foi um teste bom para a equipe do Cardinals, acho que esse jogo contra o Broncos vai ser a definição para ver se o Cardinals tem time e pode disputar talvez até um título de divisão, a primeira posição da conferência da divisão, com o Seattle Seahawks. Até para não ser corneteiro, mas já sendo um pouquinho, o Seahawks venceu o Broncos, então o Cardinals, se quiser ter alguma chance, precisa vencer também para mostrar todo o seu poder, ainda mais que os dois ainda tem 2 confrontos diretos. Anderson, qual é o seu destaque? Bom, o Rodrigo roubou meu destaque. Ele também roubou o meu. Então, meu destaque vai ser 49ers e Chiefs, o jogo das 5h25 de domingo. O 49ers, pra mim, a expectativa do jogo é o 49ers jogando em casa e voltando a jogar bem na semana passada contra o Eagles.
e o 49ers voltando, jogando contra o Chiefs, que também voltou a jogar bem. A defesa do Chiefs voltou a ser a defesa dos Chiefs do ano passado. Então, e a volta do Jamal, claro. Então acho que vai ser um bom confronto para ver esse Kaepernick que quer correr e não quer passar contra uma defesa muito forte. E o contrário também, o Jamal Charles correndo contra uma defesa forte contra o jogo terrestre também do 49ers. Tomé. O meu destaque vai ser um pouquinho fora da curva. Eu acho que o jogo, para se olhar, para principalmente pensar o que vai ser da temporada desses dois times, vai ser Falcons e Giants. Falcons justamente por essa instabilidade, por ter ganho jogos dentro da sua divisão, mas ter perdido outros. E o Giants surpreende dado a última temporada, mas um time que tem um quarterback com 2 anéis de Super Bowl não vinha jogando muito bem, mas nessas últimas semanas, especialmente no último jogo, jogou muito bem. Então esse jogo com o Falcons pode finalmente ser o fator decisivo para o Eli desencantar e voltar a uma boa forma, ou a velha forma, como queiram. E a equipe do Falcons é o contrário, tá dentro de uma divisão que tá tudo muito instável. O Carolina não é o mesmo time do ano passado, o Saints também ainda não tá tão bem, o próprio Tampa Bay tá ali tentando alguma coisa, ou seja, quem ganhar mais e quem começar a destacar agora logo nesse início, pode ser que aguente essa divisão, que ganhe a divisão. Então o Falcons precisa ganhar, mesmo o jogo sendo em Nova Jersey, né? Não em Nova York, mas no estádio do Giants. Então o Falcons vai brigar para ganhar, porque quem se destacar nesse início na divisão da NFC Sul vai com certeza ser campeão. Pelo lado do Giants, quais são as chances do Eli Manning comandar a equipe a um título da divisão que tem o Eagles bem e o Cowboys jogando bem, jogo sim, jogo não? Vai depender muito de como o Eagles vai sair depois dessa derrota. Como eu falei antes, o Foles sentiu várias pancadas e estava sentindo tornozelo e ombro, se não me engano. Enfim, ele não estava 100% no final da última partida. Então, se o Eagles não tiver 100%, se os jogadores, o McCoy, se eu não me engano, na semana passada, na outra, teve problemas com concussão, né? Saiu do jogo não muito bem. Então, a equipe do Eagles saudável, eu acho que consegue tranquilamente, não tão tranquilamente, mas consegue garantir a divisão. Mas se o Eagles não estiver bem e o Giants seguir nessa crescente, pode repetir o que fez nos outros 2 anos que ganhou o Super Bowl, que terminou ali a temporada com 9-7, 10-6, não tão bem, no final deslanchar, mesmo indo pro wildcard e ganhar alguma coisa, né? Léo, não escutei seu destaque ainda, mas vou palpitar que é o jogo de segunda-feira. Não é. Errei! Acredite se quiser, eu tenho 4 destaques pra dar, vou ter que escolher um deles, mas nenhum deles é o de segunda-feira. Vai ser um jogo tão bonito. Que absurdo. Não, eu acho que vai ser fácil o jogo. Nicolas, a gente chama o teu destaque depois. Tá bom. Não, é que eu acho que Seahawks e Redskins vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo meio morno, assim, sem querer ser clubista nem nada. Mas eu realmente não acredito no time do Redskins ganhando do Seattle Seahawks, mesmo jogando dentro de casa. Assim, ó, eu vou citar os outros 3 e vou falar sobre o quarto. Eu poderia falar de Bears e Panthers, que são times que precisam se firmar, porque tiveram resultados ruins no fim de semana. Poderia falar do confronto sulista entre Texans e Cowboys, 2 times que estão vencendo e estão se estabelecendo nas suas divisões. Poderia falar dos fortes ataques de Ravens e Colts, mas o meu destaque mesmo vai para Cincinnati Bengals e New England Patriots, principalmente por causa do primeiro time citado, que está 3-0, estava em bye nessa última semana, está jogando muito bem. Andy Dalton conseguiu achar um bom ritmo de jogo, principalmente pela linha ofensiva, que para mim é praticamente a melhor linha ofensiva de toda a NFL. Tá dando muito tempo pro Andy Dalton fazer as suas jogadas. Giovanni Bernard correndo muito bem, uma defesa muito sólida, um time bem equilibrado, que vai enfrentar fora de casa o New England Patriots, que vem de uma derrota para Kansas City Chiefs vergonhosa e que precisa ganhar. Não que a divisão ofereça muitos riscos, mas pelo bem da era Tom Brady, pelo bem da franquia, não pode ter derrotas assim tão feias e tão frequentes. E esse jogo contra o Bengals pode ser um grande jogo, ainda mais por ser em Foxborough Stadium. O Bengals, que é o líder da divisão, que conta com os Steelers, que perdeu no final de semana, tem também o Ravens, que venceu, mas o Bengals lidera essa divisão e vai ser um confronto contra o Patriots agora, que vai mostrar para todo mundo no Sunday Night. Vai ser um jogo
prime time, né, o jogo televisionado no horário nobre da televisão americana, e o Andy Dalton vai ter a chance de provar que o Bengals vai se encaminhar aos playoffs, porque uma vitória contra o Patriots em New England, um jogo praticamente impossível de se vencer há tempos atrás, mas hoje em dia não é tanto assim, principalmente pelo que está mostrando o Patriots na temporada, principalmente pelo que está mostrando o Patriots na temporada ofensivamente, né, não tem dado muitas esperanças ao torcedor de New England de que tem uma melhora do ano passado. O Patriots fez uma ótima campanha no passado, mas o ataque não está tão bem assim. E o Giovanni Bernard tá jogando muito bem, como você falou, então eu já ia, antes que o Tomé puxasse o meu destaque, eu já ia assim falar desse jogo, porque Bengals e Patriots vai ser o jogo para ser assistido nessa rodada 5. Nicolas, diga. Só uma correção, na verdade não é Foxborough Stadium, esse na verdade foi demolido em 2001, é o Gillette Stadium, agora sim, o estádio do New England Patriots. Gillette Stadium em Foxborough. Isso, exatamente isso. Bom, dados os destaques da semana 5, quero agradecer a vocês mais uma vez essa tentativa de programa, a gente não sabe se vai dar certo ainda, o Tomé que tá gravando, Tomé, se tiver alguma coisa errada aí tu avisa. Sim. Bom, e antes de encerrar, vale lembrar também os nossos links, Facebook, SoundCloud, Mixcloud.com/jornalismo esportivo UFSC. Tomé, dá pra procurar no YouTube também? Dá pra procurar no YouTube. Jornalismo esportivo UFSC. Bom, Terceira para 3 fica por aqui. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Tomé. E muito obrigado, Anderson. Até semana que vem. Tchau. 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 Até. Valeu. Se manda com ela pelo lado direito, DeMarcus Thomas. Fumble the ball and Denver has recovered. Oh my! Vai para um arranha-céu! Into the end zone. Touchdown, Jacoby Jones. Touchdown! Terceira para 3. O Terceira para 3 é um programa desenvolvido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da UFSC. A apresentação de Nicolas Quadro, comentários de Tomé Graneman, Anderson Spessato, Leonardo Lorenzoni e Rodrigo Rocha. Técnica de Tomé Graneman.